Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do XP Selection, Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Agora, passo a palavra para o time de gestão da XP Asset. Uma excelente apresentação a todos. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiramente, agradecer a presença de vocês no nosso call trimestral. Vamos iniciar falando um pouquinho aqui sobre o panorama geral que a gente teve no terceiro trimestre de 2020. Então, o terceiro trimestre começou com os mercados muito mais focados aqui na evolução dos dados econômicos que indicavam uma recuperação econômica mais acelerada do que o inicialmente previsto após o início da pandemia de Covid-19, desculpa. Em julho, então, o foco era muito mais se as discussões entre os analistas de mercado, entre economistas, era muito mais se a retomada da economia ia ser num formato U ou se num formato V, mas com o passar das semanas, o trimestre, voltou ao radar dos investidores a influência principal sobre os dados da evolução da contaminação do Covid-19 de novo, principalmente nos países que afrouxaram as medidas de isolamento social após a primeira onda de Covid-19, aqui mais focalizada em Europa, principalmente. Isso acabou gerando uma volatilidade maior, aí, principalmente nos meses de setembro, até indo um pouco além do terceiro trimestre, no mês de outubro. E essa volatilidade acabou gerando algumas oportunidades no mercado aí para gestores de FOF como nós. Aqui vale lembrar que os números em si eles já vinham piorando desde o início do terceiro trimestre, mas inicialmente esses números não repercutiam em elevação do número de mortes, o número de mortalidade parecia estável e no número de internações dentro dos hospitais, os leitos pareciam ter números ok. Mas com o passar das semanas, esses números foram piorando e a dúvida no mercado foi se a necessidade de lockdown seria ou não implementada nessas economias, principalmente Europa novamente. E o que acabou acontecendo agora no mês de outubro, alguns países já determinaram novos lockdowns mais leves, mais focados em algumas regiões que estão com números piores, mas, de fato, essa segunda onda parece que já iniciou na Europa. No Brasil, no terceiro trimestre, a gente viu números marginais, com relação ainda à pandemia, falando aqui, números marginalmente melhores. Então, o número de contaminação vinha diminuindo de semana a semana, mas o que a gente já pôde ver aí nos últimos dias é que esse número de infectados tem aumentado diariamente, olhando as médias móveis, e hoje a gente já teve notícias que na região sul, em alguns hospitais, alguns procedimentos eletivos já foram adiados em alguns hospitais. Em São Paulo isso ainda não aconteceu, mas já está em sinal de alerta as instituições aqui do nosso estado. Passando um pouco aqui, falando um pouco do lado da política brasileira, o trimestre foi bem marcado pelas discussões, tanto no mercado como no governo, em relação ao orçamento de 2021, e principalmente entre os conflitos de opiniões entre o time político e o time econômico. Aqui, o governo tentou emplacar a viabilidade de um novo programa social de distribuição de renda no Brasil, soltou alguns balões de ensaios com algumas alternativas de obter o dinheiro para esse novo programa, esse novo Bolsa Família. O mais impactante deles foi a possibilidade de utilização dos precatórios, que basicamente o mercado bateu bem forte, a reação foi bem negativa, principalmente porque o governo estava tentando utilizar como recurso não pagamento de dívida, como se fosse uma receita, né? Então,
a sinalização naquele momento foi clara para o mercado que o governo não estava disposto a obter mais nenhuma reforma com o intuito de gerar esse dinheiro necessário para o novo programa, e o impacto foi bem negativo naquele momento. Falando um pouco de Copom, a gente teve mais uma redução de juros nesse período do terceiro trimestre. A gente, lembrando aqui, no segundo trimestre, o Copom, a taxa Selic finalizou o segundo trimestre em 2,25%, e no fim do terceiro trimestre estabeleceu a nova mínima histórica em 2%. Mudando um pouco o mercado, em relação a fundos imobiliários, né, a gente teve o índice FIX, ao longo de todo o trimestre, um retorno acumulado negativo de menos 0,41. Aqui tem uma disparidade muito grande entre os meses. O mês principal negativo aí foi o mês de julho, que o índice foi para trás, menos 2,61. A visão da gestora é que o número de ofertas foi muito relevante para esse desempenho. A gente observou muitas ofertas follow-ons com desconto para o preço do secundário, então acabou impactando esse movimento de flipagem que existe com muitos investidores, acabou impactando o desempenho do índice nesse período. O volume foi bem relevante no mês de julho. Mais alguns highlights aqui em relação ao mercado de fundos imobiliários. A B3 divulgou que o mercado atingiu o nível de 1 milhão de investidores no período. E, além disso, a gente teve alteração na metodologia do índice, né? Um índice agora muito mais focado em fundos imobiliários mais líquidos, que tem presença em 95% dos pregões. Consequentemente, nessa metodologia, o nosso fundo XPSF 11 entrou para dentro do índice, passou a fazer parte nessa nova revisão. Então, uma notícia positiva aqui que tende a gerar mais liquidez para o nosso portfólio, para o nosso fundo no mercado secundário e para os cotistas em geral. Mais especificamente sobre o fundo, mais para frente nos próximos slides a gente vai entrar em detalhes sobre o portfólio, mas a gente seguiu com um objetivo que temos mencionado nos nossos relatórios mensais de otimizar a nossa linha de rendimentos da nossa DRE em busca de um giro menor da carteira, para não ser necessário fazer um giro tão grande dentro do nosso portfólio. A gente conseguiu aproveitar bem esse movimento do mercado de follow-ons para realizar alguns ganhos de capital que a gente detinha na carteira e, consequentemente, manter a posição com ativos de qualidade, mas com um custo médio inferior ao que detínhamos antes dentro do portfólio. E, adicionalmente, a gente conseguiu também alocar em novos fundos que vieram ao mercado, realizando seus IPOs. Os fundos apresentavam rentabilidade atrativa nessa busca por esse mercado de crescimento de número de investidores. Alguns fundos com uma rentabilidade bem atrativa, em nossa visão, nós conseguimos alocar. E a gente acredita que a terceira emissão, nossa, que está sendo finalizada nesse mês de novembro, deve acelerar esse processo nosso de otimização dessa linha. Tá? Então, a gente tem uma visão bem positiva aí com relação ao portfólio após essa terceira emissão nossa. Mudando um pouco mais a visão dentro do portfólio aqui, então, o nosso resultado ao longo do trimestre foi de 2,16 por cota, distribuímos 2,10 por cota ao longo dos 3 meses. Só vale salientar aqui a linearidade no nosso pagamento de dividendos, então nós pagamos 0,70 nos 3 meses. Temos conseguido manter esse nível de rendimento aí nos últimos períodos. Em outubro a gente publicou mais um rendimento de 0,70. Dentro do nosso portfólio, no final do trimestre, a gente estava com 30 FIIs, totalizando cerca de 325 milhões. O dividend yield, um custo esperado aqui, ponderado dessa carteira, estava em 7,51, quando comparado ao dividend yield do IFIX, estava em 6,24, então um spread relevante aí em relação ao spread de mercado em termos de yield. E nós ainda detínhamos no final do trimestre um CRI Prevent Senior. A gente segue com esse processo de desinvestimentos em CRIs. Vale lembrar, no fechamento do trimestre anterior, a gente detinha uma outra posição que a gente conseguiu sair no mercado secundário, com o objetivo aqui de ir para alocar em FIIs,
parte em FIIs de tijolo, que a gente vai comentar um pouco mais detalhes mais para frente. Passando um pouco para os slides de economia, cenário econômico, por favor, Bianca. Falando um pouco sobre o PIB, é claro, como você já deve ter observado em todas as discussões aí de mercado, bastante impactado pela disseminação do Covid em 2019. As medidas de contenção, de isolamento social impactaram de maneira relevante a economia ao redor de todo o globo. E no Brasil não foi diferente, né? Mas aqui a gente tem uma notícia positiva no comparativo entre o terceiro trimestre e o segundo trimestre, né? No final do segundo trimestre, a expectativa Boletim Focus era de um retrocesso do PIB de 5,7% para o fechamento de 2020. Enquanto agora, agora no último número disponível, essa expectativa está em menos 4,8%. Então, essa expectativa vem melhorando semana a semana pelos analistas, pelos economistas. Isso é uma notícia positiva aí, que a economia vem se recuperando mais rapidamente do que anteriormente previsto. A discussão sobre o cenário fiscal permanece, sobre se as medidas de apoio à sociedade vão continuar em 2021 ou não, e ainda há essa preocupação referente ao teto de gastos, que está na mídia aí a todo momento, mas os números em si têm se recuperado aí desde o final do terceiro trimestre. Por fim, no cenário internacional, vale mencionar a eleição dos Estados Unidos. A apuração apontou para uma vitória do Biden. Aqui ainda existe o risco de judicialização do processo. Em termos econômicos, além desse risco do processo, dessa transição entre os políticos ser bastante incerto, ainda tem a possível volatilidade que possa ser gerada em virtude das incertezas das novas políticas do novo presidente. Então, isso ainda não está tão claro. Pode gerar volatilidade no mercado aí nas próximas semanas, tá? Com relação à meta Selic, a gente já mencionou que chegou ao nível de 2% no final do trimestre, se mantém desde então. Aqui só vale adicionar os últimos comunicados do Copom, né? Apesar das recentes evoluções dos índices de inflação, o Copom entende que isso é algo temporário e ele não pretende reduzir o grau de estímulo no curto prazo, tá? Nos próximos meses. Então, ele informa nos seus comunicados, nas suas entrevistas, que só mudará essa postura se acontecer um dos 3 pontos, né, que ele cita, que é ou a projeção de inflação não ficar abaixo da meta do Banco Central, ou a inflação de longo prazo não estiver mais ancorada, o que está ancorada neste momento, ou se o regime fiscal sofrer qualquer tipo de alteração relevante, né? Aí, basicamente, está querendo dizer em relação ao controle de teto dos gastos. Aqui, nós acreditamos que a principal ameaça é o risco fiscal, de fato, que os índices de inflação, embora o repique recente ainda principalmente o IPCA, ainda se encontram dentro da meta do Banco Central. Passando para o próximo slide, por favor. Aqui, pesquisa industrial, mostrando a produção física e o índice de confiança empresarial. Mencionar a recuperação que esses índices tiveram nos últimos meses. Então, a produção industrial, desde as quedas drásticas de março e abril, vem apresentando uma recuperação. Observamos uma expansão de 2,6% em setembro e, consequentemente, já superando o nível encontrado em fevereiro, antes da pandemia, né? O índice de confiança, a mesma coisa, com o passar do afrouxamento do isolamento social sendo presente na nossa economia, esse índice foi se recuperando, aqui já chegando aí ao nível alcançado antes da pandemia também. Próximo slide, por favor, Bianca. Último slide aqui de cenário macroeconômico, falando sobre inflação e CAGED. Inflação
Vale notar a disparidade aí entre os dois principais índices brasileiros, o IPCA e o IGPM. O IPCA em 2020 está com uma expectativa, segundo o Boletim Focus, de finalizar o ano em torno de 3,20, enquanto o IGPM já está próximo de 21. Hoje teve mais uma prévia do indicador que indicou mais 3% nesse mês, então esse número deve variar para cima aí. E vale mencionar aqui a grande diferença, de onde vem essa diferença entre os indicadores, né? Há algumas explicações para encontrar isso, mas a principal delas, a gente acredita que é a diferença da composição da cesta de produtos deles, né? Enquanto o IPCA possui 9 categorias, mas todas as categorias das cestas voltadas aos hábitos de consumo do consumidor brasileiro, da população, o IGPM é composto, além desses preços do consumidor, de matéria-prima, insumos para construção, commodities agrícolas, minério de ferro, entre outros itens, né? É um índice, vamos dizer assim, mais completo. Neste ano, a gente observou um forte choque inflacionário de produtos agrícolas e uma forte desvalorização cambial que acabou impactando principalmente os preços correlacionados ao dólar e que, consequentemente, tiveram uma grande evolução. Então, está aí a grande diferença entre os dois indicadores, tá? A gente tem aqui o ponto positivo, que muitos contratos no setor imobiliário são indexados ao IGPM, mas o que a gente tem visto aqui nas últimas semanas é que não é tão crível repassar a evolução desse índice integralmente nos contratos, tá? A gente está vendo muitas negociações que os donos dos imóveis estão renegociando com os inquilinos, ao invés de repassar o índice integralmente, eles substituem parcela dessa variação por uma melhora nos contratos, melhoras na garantia dos contratos. Então, dado que não é uma normalidade essa variação do índice. E, por último, aqui o CAGED, geração líquida de vagas, a gente vê o mesmo comportamento que a gente vê nos outros índices econômicos. Em setembro, tivemos mais um mês de criação positiva, o número de vagas, foi o terceiro mês consecutivo. Só vale mencionar aqui também que ainda há algumas disparidades entre os setores, né? O setor de serviço começou a se recuperar mais lentamente do que o setor industrial, por exemplo. Vou passar a palavra agora para o Felipe Sendidoni, que vai falar um pouco da performance do nosso fundo. Obrigado, Léo. Bom, vamos falar um pouco aqui agora da performance do fundo. Bom, eu também queria adiantar, para deixar o pessoal bem à vontade, quem quiser fazer pergunta pode fazer, a gente já está vendo que tem algumas aqui. A ideia é a gente responder essas perguntas no final da apresentação, mas fiquem à vontade aqui, acho que a ideia é a gente bater papo e tirar as dúvidas aí que vocês tenham do portfólio, tá? Então, olhando para esse slide aqui, que tem a performance do fundo no gráfico de cima e à esquerda, a gente coloca nas curvas aqui o que seria os rendimentos, né? Comparando o que seria a rentabilidade do fundo com o IFIX e CDI. Então, quando a gente olha para a cota patrimonial mais os rendimentos, a gente, apesar da crise, a gente já bateu o CDI, e o IFIX ali, ele está lá nos 94,72. E quando a gente fala aí de valor de mercado mais rendimento, a gente também bateu o IFIX numa rentabilidade que eu diria até bem satisfatória, que é o que a gente se propõe a fazer, que é bater esse benchmark. Quando a gente olha para o gráfico de cima à direita, a gente também está conseguindo entregar com robustez para o investidor um resultado de 0,7. Um mês ou outro a gente acaba variando. Como vocês podem ver, em julho a gente teve 0,79, em agosto a gente teve 0,66, mas a ideia é estabilizar o resultado nesse 0,7 e eventuais sobras que a gente tenha de resultado, a gente distribui no último semestre do mês, porque a gente é obrigado a distribuir pelo menos 95% do resultado caixa gerado por uma questão regulatória. Quando a gente olha para o gráfico de baixo, à esquerda, a gente está falando de evolução do valor de cota e o volume negociado. Isso aqui foi em 28 de setembro de 2020, desculpa.
o final de setembro, né, quando a gente avança um pouco mais nessa foto, que a gente já está aqui em novembro, o fundo ele chegou a bater os seus 97, 98 no período pré-oferta, e quando a gente anunciou a oferta, a cota caiu, e hoje ele também já passou aí os 94 agora, depois que a gente teve o encerramento das alocações de montante adicional e sobras, tá? E uma coisa interessante para a gente ver, que a gente está acreditando que é um dos objetivos da oferta, que é trazer maior liquidez para o fundo, é justamente o volume que é negociado. Até a oferta, a gente estava vendo esse gráfico se estabilizar em 1 milhão, um pouco menos de 1 milhão por dia de volume negociado, e isso corresponde a esse gráfico até final de setembro, e aí quando a gente chega no meio de outubro até hoje, a gente já está vendo uma média de 2 milhões, que deixa a gente bem feliz, porque a gente acaba trazendo mais liquidez e mais alternativa para os investidores que queiram ou entrar ou sair das suas posições no nosso veículo. E, por último, quando a gente fala de evolução de cotistas, a gente está falando de setembro de 8.200 cotistas, quando a gente começou em fevereiro com 2.200, e o informe mensal de outubro já deu um aumento um pouquinho mais relevante em virtude da oferta, a gente já bateu mais de 10 mil investidores. Tá? Pode passar para o próximo slide, por favor. Falando agora um pouco da alocação da carteira do fundo, então, hoje, esse é o cenário que a gente fechou setembro, perdão, hoje não, é o cenário que a gente fechou em setembro, e até por isso esse foi um dos motivos que a gente também fez a oferta. O valor que tinha em caixa no fundo era virtualmente zero, apenas 1,9%, e a nossa estratégia de vendas de CRIs ela foi muito bem sucedida, que cumpriu o seu papel, que era no momento de alocação dos recursos da oferta, da segunda oferta, que foi em fevereiro, a gente foi otimizando o resultado do fundo, alocando em CRIs, e a partir do momento que a gente foi entrando nos fundos imobiliários, que é a tese do fundo, a gente foi se desfazendo desses papéis, até que hoje a gente está com 2,6%, que para a gente é um volume bem pequeno, e a gente está tendo calma aqui e analisando se aparece algum comprador que queira tomar esse ativo até com uma possível compressão de spread, fazendo com que o fundo ganhe capital na venda desse CRI. Falando um pouco da própria alocação no trimestre, a gente buscou se aproveitar de alguns follow-ons que aconteceram, follow-ons em que a gente acaba por reciclar o portfólio e realizando o ganho de capital que a gente já tinha gerado, e, ao mesmo tempo, mantendo o próprio portfólio na carteira, ou seja, a gente realiza um ganho de capital e mantém a mesma qualidade no fundo. Pode passar para o próximo slide, por favor. Agora, falando um pouco do book de FIs em geral, a gente começa explicando um pouco do mercado, do que a gente está vendo e o que está sendo mostrado aí para todas as pessoas ao longo desses relatórios que, principalmente, a B3 solta. Tá? Então, 2020, estamos falando de 509 fundos registrados na CVM, contra 464 em 2019, e aí acho importante a gente colocar aqui na ponderação que a gente teve um período de pandemia, então, assim, eu acho que a indústria ainda mostra um crescimento bem robusto, apesar de todos os contratempos que a gente teve. No gráfico da direita, a gente imagina que a gente deve bater se não bater os 70, algo bem próximo de 65, 68 ofertas, com o volume acima até desses 23 bilhões que foram feitos em 2019. Pode passar. Falando aqui um pouco do próprio valor de mercado versus valor de patrimônio líquido dos fundos, aquela sequência em que o PL dos fundos continua maior do que o market cap segue, o que indica para a gente uma possível oportunidade de investimento em ativos que estão com seu valor de mercado abaixo do seu patrimônio, mas é importante fazer a ressalva de que muitos fundos de tijolo têm exercício fiscal no final do ano e todos os ativos imobiliários do fundo são obrigados a serem reavaliados uma vez por ano. Então, pode ser que no final do ano a gente comece a ver essas curvas se aproximando, que seriam justamente o encontro da apreciação das cotas a mercado com a queda dos valores de reavaliação dos imóveis, porque, obviamente, como a gente está vendo no momento de pandemia, a gente está vendo aí
que o shopping pode não valer a mesma coisa, ou o escritório pode não valer a mesma coisa, por toda essa questão. Quando a gente olha para o gráfico da direita, o volume negociado até passou de 2019, então a gente está vendo que o mercado ele está crescendo sim e está se tornando cada vez mais líquido. O próximo gráfico aqui à esquerda fala sobre a queda mensal do volume negociado. Então, janeiro foi um mês bem atípico mesmo no ano. A gente viu o final do ano passado com um crescimento bem pujante aí das cotas. E depois, em janeiro, a gente viu o reajuste nas precificações e junto com isso, esse volume bem grande. E a partir de março, que teve a pandemia, a gente teve aí uma queda nos primeiros meses e agora a gente estabilizou aproximadamente em 4 bilhões negociados por mês. E o volume diário negociado também tem mostrado aí um crescimento bem interessante do mercado para quem está entrando agora. Falando dos números de investidores, assim como o Leonardo tinha comentado no começo, já batemos 1 milhão de investidores nos fundos imobiliários, o que é uma notícia muito boa do crescimento da indústria. E quando a gente olha para o tipo de investidor, a gente continua vendo a sua maioria em pessoas físicas, o que é bem interessante aqui, que é algo que está se tornando até uma constante. Assim, todo mês que a gente olha para esse relatório, a gente tem visto esse grau, esse percentual crescendo. Então, a gente não tem nenhum grupo se sobrepondo ao outro ao longo do tempo. Pode passar. Quando a gente fala agora da própria exposição do XPSF 11, as principais alocações que a gente tem, a primeira delas é Iridium, que é um fundo que a gente sempre foi muito feliz na alocação, é um fundo que a gente vem comprando as sucessivas ofertas e até entra nesse caso dos follow-ons de fundos que fazem com desconto, então é um fundo que toda oferta nova ele faz no valor da cota patrimonial e ele tem um valor de cota de mercado bem acima da patrimonial, então são descontos de 20 até 30 reais por cota, e a gente aproveita isso para girar um pouco a carteira, gerar um pouco de ganho de capital, entregar isso para o investidor e ainda assim manter a mesma qualidade dos ativos. Tá? HBR é um fundo que foi investido em fevereiro desse ano, é um fundo que a gente acredita bastante na tese, é um fundo que foi feito apenas para investidores institucionais. A HBR, para quem não conhece, o HBRH é um fundo que tem como patrocinador ou consultor imobiliário HBR, que é o braço de properties da Elba. Então, esse fundo ele tem garantia de rendimentos até março de pelo menos 8% ao ano. É um fundo que tem pagado bem e a cota aqui ela segue estável nos R$100, justamente porque ele é um fundo feito para investidores institucionais. Então, assim, você não tem muita liquidez ou muita negociação desse fundo. E a gente imagina que numa próxima oferta deve começar a trazer investidores de varejo, que aí essa cota deve dar uma esticada para cima e a gente pode pensar em fazer novamente esse movimento de follow-ons com ganho de capital e manter a alocação com ativos da mesma qualidade. E aí, a partir daí, a gente pega um volume grande de fundos de CRIs, que na nossa tese, que a gente sempre comenta, é o que a gente acredita que são os fundos mais resilientes da indústria, e a gente vai falar um pouco mais para frente, com destaque aí em algumas alocações de tijolo que a gente fez aí nesse trimestre, como Prime VBI, o LVBI, os dois fundos da própria VBI, que é uma gestora que a gente tem bastante proximidade, sendo um fundo de tijolo com o antigo FVBI, que foi um fundo que está sendo encerrado agora, que é o Faria Lima 440, e o imóvel locado para a Prevent Senior também, num contrato atípico na Paulista, dos ativos AAA, e o LVBI, que é um fundo que tem entregado aí resultados constantes, que agora vão fazer algumas aquisições mais para o final do ano, e ele estava com bom desconto de cota frente ao mercado. Pode passar. Aí, fazendo um pouquinho mais do breakdown, então, quando a gente olha para a tese, a gente entende que 88% do nosso portfólio é voltado para renda e 10% para ganho de capital. Quando a gente olha para as classes, aqueles 42% em CRIs que eu comentei, eles continuam
e ainda mais aumentando um pouco aqui o nosso viés aqui em fundos de tijolo, e a gente deu uma reduzida marginal aqui em fundos de shopping, principalmente devido às incertezas da pandemia. E quando a gente fala de meio de alocação, o mercado secundário segue em frente, mas a gente tem as ofertas primárias ainda com um percentual relevante também, que seriam 40% do total, sendo boa parte delas as 476, que é onde a gente consegue extrair mais valor para os investidores, que é onde estão boa parte das oportunidades de ganho de capital e de resultados acima da média. Pode passar, por favor. Chegando aqui nessa parte da watchlist, que é algo que a gente monitora mensalmente, que são alguns fundos que a gente gosta de olhar e ver o comportamento das classes, a ideia é passar um panorama para vocês exatamente daquilo que a gente acredita que tem acontecido, vai acontecer no curto e no longo prazo para cada uma dessas classes. Pode passar, Bianca, por favor. Então, o primeiro deles, de novo, são os fundos de CRI. A gente entende que são os fundos mais resilientes da indústria, principalmente pela quantidade, principalmente aqueles que são bem pulverizados, pela quantidade de contraparte de tomadores de operações de crédito. Fundos que aí têm mais de 50 contrapartes, que trazem aí uma diversificação, uma pulverização muito grande de risco. Isso quando a gente não fala de operações de crédito pulverizado, que são aqueles créditos que detêm uma série de compradores ou tomadores de imóveis embaixo, que aí a pulverização ela se torna bem grande e você começa a analisar uma base mais estatística do que olhar qualquer tipo de balanço de companhia. Nos próximos 6 meses, a gente imagina que esses fundos vão continuar entregando bons resultados, principalmente quando a gente olha para fundos de inflação, que agora estão tendo bastante resultado, principalmente aqueles atrelados à IGPM, as dívidas atreladas à IGPM. Assim como o Leonardo falou, a gente está batendo 20% agora em 2020. E nos próximos 6 meses, a partir de 2020, em 2021, a gente acredita que pode acontecer algum tipo de renegociação, mas nada que seja substancial a ponto de prejudicar a distribuição de rendimentos. Um outro ponto que é importante falar, a gente também pode ter aqui, nesse caso, algum aumento da curva de juros, pensando nesse aumento de inflação e até questões políticas e aumentos do risco país com relação aos tetos de gasto, que aí isso vai fazer com que os fundos atrelados à CDI comecem a rodar mais. Embaixo a gente fala de logística, a gente também considera fundos bem resilientes, até por toda a necessidade que as companhias têm de organizar sua malha logística, se preparar para poder montar a sua rede de distribuição, e ainda assim a gente está vendo toda a parte do e-commerce crescendo por causa da pandemia. Então, a gente imagina que são ativos bem resilientes no mercado, que agora eles terminaram os seus períodos de diferimento de aluguel e agora eles começam a receber os aluguéis cheios, então os rendimentos chegam aí a níveis pré-crise. Nos próximos 6 meses, a partir de dezembro de 2020, a gente deve continuar vendo um aumento constante dessas ofertas. E uma coisa que é importante comentar é que cada vez mais você tem novos entrantes lançando fundos de logística e mais diversos fundos, mas logística, como caiu como um dos segmentos mais queridinhos dos investidores. Você está vendo bastante gestor trazendo fundos de logística, o que faz com que os fundos disputem muito ativo. Essa disputa de ativo faz com que os ativos fiquem mais caros e, por consequência, os fundos de investimento venham para fazer ofertas com rendimentos mais baixos. Então, o que isso significa? Significa que cada vez mais vai ser mais difícil a gente ver bons fundos de logística no mercado. Fundos de logística, a partir de 2021, aqueles que derem mais novos, se não forem fundos de desenvolvimento ou as próprias gestoras que têm fundos de desenvolvimento, ativos foram desenvolvidos dentro de casa e sejam transferidos para os fundos de renda, esses fundos imobiliários vão entregar menos rendimento, e aqui para a gente começa a ficar um funil de oportunidades. Pode passar, por favor, Bento. Falando de renda urbana, lembrando que renda urbana são aqueles fundos que têm agências bancárias,
tem faculdades, lojas de supermercado. A gente continua acreditando que os fundos de agência cada vez mais vão ter mais volatilidade, principalmente por essa questão de pandemia. A gente já viu toda a discussão que aconteceu em cima de um fundo de agência, com o próprio inquilino pedindo para revisitar um contrato atípico, que a gente acredita aí que não deva acontecer, mas isso traz incerteza para esse tipo de tese. E depois de 2020, a gente deve ver aí um aumento marginal dos fundos que têm em seus portfólios o setor de educação e os termos dos diferimentos. Então, a gente deve ver um aumento junto com a inflação aqui nesses rendimentos desses fundos nos próximos anos. Quando a gente fala de escritório, a gente tem observado algumas renegociações, principalmente falando de revisional de aluguel, tanto revisional como reajuste. Então, alguns ativos, quando você está tendo a indexação do IGPM em níveis tão altos, as conversas que a gente tem com outros gestores é que não é possível você repassar esses preços. Então, nas projeções, toda vez que a gente trabalha com uma análise de um fundo de escritório, a gente nunca imagina que você vai conseguir repassar 100%, a não ser que você tenha um fundo, um ativo que está passando por querendo equalizar um preço de metro quadrado que estava muito baixo, ele acaba não entrando nas discussões de valor de revisional em si, e ele deixa com que os 18%, 20% de IGPM cumpra esse trabalho de trazer o valor do aluguel para níveis atuais. A partir de 2020, começo de 2021, a gente pode ter alguns choques de demandas por dois motivos que são interligados, né? O primeiro deles, que culmina isso, é justamente o home office. A estrutura de home office faz com que as pessoas queiram reduzir os custos para poder melhorar as companhias, e assim, nesse caso, a gente começa a ver que trabalhar em casa funciona. Então, esse é o primeiro choque de demanda. E o segundo choque de demanda, que eu diria que está atrelado a isso, são as revisões das companhias que estão sofrendo na pandemia, que agora, quando eles fazem o orçamento de 2021, eles falam: eu consigo, de alguma forma, recuperar dinheiro que eu perdi na pandemia, mesmo com o time que eu tenho hoje, trabalhando dentro de casa. Então, a gente pode ver algumas entregas relevantes no começo de 2021. Pode passar. Falando de FOF, que se enquadra aqui no nosso caso, o que a gente imagina que os rendimentos desses fundos vão continuar seguindo numa linha de entregar os melhores rendimentos àqueles que tiverem seu portfólio ativos mais defensivos e tiverem uma gestão ativa. No nosso caso aqui, a gente acaba tendo um giro de portfólio relativamente alto, mas é algo que a gente tem conseguido fazer ao longo do tempo, e ainda assim, seguindo com a linha de otimização de rendimentos, deve-se manter o mesmo nível de rendimento com uma qualidade mais robusta de previsão. E nos próximos 6 meses, a gente imagina que aqueles ativos, aqueles fundos que tiverem investimento em fundos de tijolo, que depois passaram por os períodos de vale da pandemia, possam ter bons ganhos de capital. Os fundos de shopping, a gente está vendo a recuperação das vendas, mas, ao mesmo tempo, com o aumento do contágio da pandemia, o que a gente imagina é que eles devem passar pelos próximos meses ainda com incertezas, e a partir de 2021, o que a gente julga que é bem importante é considerar o mantimento do mix de cada um dos shoppings, e aí vai de cada operador do shopping conseguir manter esse mix para conseguir atrair os mesmos clientes que antes ele atraía. Bom, continuando falando aqui um pouco do XP Selection, o que a gente está imaginando aqui de rendimentos, e é um pouco na linha das perguntas que têm sido feitas aqui agora, a gente entende que devemos manter aí algo próximo, a mesma coisa que a gente tem entregado, e hoje a nossa linha de resultado está muito meio a meio entre ganho de capital e rendimentos de FIs. E o nosso trabalho hoje tem sido cada vez mais
otimizar a linha de distribuição de rendimentos. E por que a gente faria isso? É justamente para a gente evitar um giro de carteira maior, para que a gente consiga entregar resultados robustos e sem tanto giro de carteira para o investidor. A gente pretende fazer isso tanto através de ofertas primárias, como no mercado secundário. Então, a gente tem visto ofertas primárias que estão saindo com desconto, que a gente não necessariamente vai flipar uma posição, mas a gente vai comprar com um dividend yield on cost otimizado, e aí é manter esse ativo rodando a um dividend yield de 7,5%, 8%, 8,5% ao ano, o que traz aí uma boa segurança para o investidor, que quando a gente fala em entregar o 0,70 por cota no final do mês, a gente não precisa girar tanto a carteira como a gente tem girado. E a partir de 2021, o que a gente imagina é posições de fundos de tijolo que a gente montou hoje, que ainda estão bem descontados, quando bem analisados e encontradas boas oportunidades, eles vão trazer um ganho de capital bem expressivo para o investidor, e ainda assim, sem a gente precisar, de alguma forma, girar tanto a carteira em cima deles para gerar um resultado otimizado. No final do dia, colocando em linhas gerais, a ideia é entregar o mesmo resultado para o investidor, com muito mais resultado em rendimentos de fundos imobiliários do que em ganho de capital. E esse é um movimento que a gente tem feito desde que a gente começou o fundo, só que como por causa da pandemia, a gente foi obrigado a gerar muito ganho de capital para poder compensar as quedas dos rendimentos, e agora a gente está chegando em um nível de estabilização da linha de receita de rendimentos de FIs, em que a gente vai precisar cada vez menos girar portfólio para entregar o mesmo resultado. Bom, gente, eu acho que é isso. Olhando um pouquinho para as perguntas que a gente está vendo aqui, uma das perguntas que tem sido feitas aqui é justamente sobre cobrança de IR dos fundos imobiliários. Essa é uma conversa que ela é antiga, tá? Ela vai e volta com uma boa frequência, principalmente agora quando a gente está falando de um governo reformista. Sinceramente, a gente não tem uma opinião formada a respeito disso, a gente apenas acredita que esse assunto vai e volta durante bastante tempo, e não acho que está na agenda prioritária do governo revisitar exatamente essa classe de ativos que são isentos, até porque a gente pode estar falando de uma situação que vai ser impeditiva para o desenvolvimento da indústria. Uma outra pergunta que veio agora, a gente está falando a respeito de PIPE da nova emissão. A nossa emissão hoje, no volume de 100 milhões, a gente acredita que a gente aloca ela bem rápido. Então, assim, tem bastante coisa no pipeline de mercado primário, que se você somar, a gente dá para bater os 100 milhões tranquilamente. Então, assim, tem algumas ofertas que a gente tem analisado, principalmente esses follow-ons que têm saído agora, como no caso de Iridium, alguns outros fundos de papel, e ainda assim alguns fundos de oferta primária que estão vindo aí para o mercado, como fundos de logística, por exemplo, fundo da HSI de logística, a própria oferta da RBR de logística. Então, a gente tem priorizado fundos de logística no primário, juntos com follow-ons em fundos de CRI, em que a gente consegue manter o mesmo portfólio na carteira, realizando o ganho de capital, entregando isso para o investidor. Mais alguma pergunta? Gostaríamos de reforçar, pessoal, que o canal de RI ele fica à disposição para qualquer outra dúvida que venha a surgir. Vocês podem enviar sempre para ri@xpasset.com.br,
A gente trabalha junto com o time de gestão e análise para responder todas as questões o mais rápido possível. Acredito que a gente já possa encerrar então, Felipe. Sim. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos e reforçar o que a Bianca comentou. A gente está 100% à disposição nos nossos canais de RI. Fiquem à vontade para fazer suas perguntas e a gente vai buscar com o máximo de transparência responder elas. Mais uma vez, também queria agradecer a confiança de terem colocado aí os recursos aí no fundo, que é um veículo que a gente acredita muito e que é muito promissor aqui dentro de casa. A apresentação trimestral de resultados do XP Selection, fundo de fundos de investimento imobiliário, está encerrada. Agradecemos a participação de todos.